cheguei aqui no meu local de trabalho, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, estava vindo para a vidraçaria, né? Aí me veio o coração de fazer vídeo e estou fazendo esse vídeo agora para mostrar para vocês. Aí eu tenho aqui, ó, o livro dos livros, aqui onde fala da existência de Deus, de cada árvore, cada animal, tudo, o ar que nós respiramos, o vento, a água que nós bebemos, o ar que respiramos, né? Tudo está escrito aqui, ó. E de outra forma nós não saberíamos de nada disso. Você sabe que a Bíblia fala que a própria natureza ela clama por uma nova terra. E essa terra aqui ela ficou manchada. Deus não fez a terra para ser desse jeito assim. Isso aqui, ó, quem fez isso aqui foi uma outra semente, e não de Deus. Existe o amor e existe o ódio. Existe a guerra, existe a paz. E tudo existe os prós e os contra. Então, se existe o ódio, quem formou o ódio? Quem tem ódio? Quem tem ódio? Deus. Deus é amor. Hã? Agora, Deus sendo amor, quando Ele fez todas as coisas, Ele fez para ter companheirismo com o homem. Por isso que Ele fez a terra, deu para o homem. A Bíblia fala que Ele fez a terra, não a criou vazia, mas Ele fez para que fosse habitada, né? Como eu já falei. E a gente vê isso daí aonde? Tem a minha Bíblia aqui, porque ela é a fonte de toda a sabedoria. Tudo que eu vou falar aqui baseado na Bíblia, ela já foi mostrada para a gente, através de revelação, um profeta que Deus enviou para essa era, e nos ensinou como ler a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia como se você estivesse lendo um jornal ou alguma coisa parecida, entendeu? Ó, em Gênesis 45, 12 está escrito: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu a fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Qual que é o exército? Está vendo? Minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Céus. Ou seja, então nós temos seres celestiais que a Bíblia mostra. E quem são esses? São aquele que eu falei como no começo do vídeo aí. Deus formou os anjos. Lúcifer, ele estava no céu. Ele ia estabelecer o trono dele acima e foi lançado para a terra. Agora, você fala, mas isso é verdade? Se a Bíblia fala, não tem argumento. Não tem argumento. Você quer ver, ó? Olha quem era essa serpente. Ezequiel 28:13. Vamos em Ezequiel 28:13. São profetas que falaram sobre Deus, né? Falaram da existência de Deus. Porque a intenção do profeta é sempre essa, falar sobre a existência de Deus. Para quem? Para nós, ser humano, que somos feitos igual eles, os profetas. Eles também são feitos de carne e osso. Mas Deus trabalha com eles para que eles tragam a palavra para nós. A Bíblia fala, crede no Senhor vosso Deus e sereis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha aqui, ó. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunco, esmeralda, ouro, as obras dos teus tambores, teus pífaros. Tudo estava tudo em ti no dia que foram criados, foram preparados, tá vendo? Então onde ele estava? Nossa intenção é mostrar isso. Onde ele estava? Ele estava no Éden. Agora, quem que estava no Éden? Não era a serpente? Agora vamos para Apocalipse 12, versículo 9. Olha, 12, versículo 9, quer ver? E foi precipitado o grande dragão,
Precipitado da onde? A antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então você vê que isso aí não é palavra de um homem, está escrito na Bíblia. Agora, se não crer na Bíblia, tudo bem. Eu creio na Bíblia, porque ela mostra a origem do ser humano. Ela mostra de onde eu venho, ela mostra para onde eu vou. Né? Agora, o diabo ele foi criado também, só que ele tem um destino. O destino dele é o inferno. A Bíblia fala que o inferno foi criado por o diabo e seus anjos. O inferno foi criado dos filhos de Deus, foi criado dos filhos do inimigo. Mas quem são esses filhos do inimigo? São aquela semente. Jesus falou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agora, existe duas sementes. Existe a semente do trigo e a semente do joio. Mas quem plantou o joio? O diabo plantou o joio. Você vê naquela parábola que Jesus disse, quando os discípulos falaram, Senhor, não plantaste tu o trigo, mas como apareceu o joio? Ele falou assim, outro plantou, o inimigo a plantou. Aí ele deu a tradução, ele deu a interpretação daquela parábola para eles e falou, o joio é os filhos do diabo. Quem a plantou foi o inimigo. Entendeu? Então é a Bíblia que fala, não é eu. Então você fala, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Deus formou tudo. Agora, filhos de Deus são aqueles que estavam nele e vão voltar para ele. Nós estávamos com ele antes da fundação do mundo e vamos voltar para ele. A terra vai ser habitada, mas por quem? Por os filhos de Deus. Tá? Então aqui eu estou mostrando só um pedacinho disso daí. Né? Agora, você vê, nós já estávamos aonde? Em Ezequiel 28, 13, não é isso? Agora, se nós voltar aqui de novo para a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquilo que eu estava mostrando para vocês na hora que nós estávamos vindo. E ali é a terra. Então eu posso falar o quê? Eu posso falar da terra, daqui. Agora, os céus, isso daí é revelação, é Deus. Então, os céus foram criados para quem? Para os anjos. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Então o céu foi formado por os anjos. Você vê que a Bíblia fala que os anjos estão constantemente na presença de Deus, falando, santo, santo, santo é o Senhor. Né? Isaías viu isso. Né? Com duas asas voavam, com duas cobria a perna e com duas cobria o rosto. Né? Agora na terra não, na terra nós somos aqui para ajudar uns os outros, falar. Então, o que a gente estiver falando, a gente está falando para alcançar aqueles que são dele e não os que não são. Porque os que não são, vai fazer igual Caim. Quando Caim ofereceu uma oferta para Deus, ele ofereceu para Deus um culto. Mas Deus não aceitou aquele culto, porque era um culto sem revelação. Só que de Abel Deus aceitou. Por quê? Porque era um culto com revelação. Mas qual foi as ofertas? Um ofereceu frutos da terra, maçã. Por isso que as pessoas pensam que aquele pecado lá de Eva foi comer uma maçã, foi um fruto que ela comeu. E aquele fruto fez ela abrir o olho. Que fruto é esse que faz ela perceber que ela estava nua? Não existe esse fruto na terra. Porque se existir, tem que começar a dar esse tipo de fruto para as pessoas aí, para as mulheradas aí, para elas verem que, como que elas estão andando na rua, praticamente nuas, né? Então não era. Agora, Abel ofereceu um culto também. Qual o culto de Abel? Matou um cordeiro, derramou o sangue. Que beleza que tem nisso? Nenhuma beleza. Se for levar pela beleza, o culto de Caim era muito mais bonito. Mas nós não estamos falando de beleza, nós estamos falando de revelação. Revelação não é para todos. Você vê que quando Jesus estava com os discípulos dele, ele falava por parábolas, junto ali com o povo. Mas quando aquele povo saía, ele revelava aquela parábola para os discípulos. Entendeu? E depois os discípulos iam ensinar para eles. Né?
Por isso que Deus usa pessoas para falar com outras. Profeta, por exemplo. Quem é profeta? O profeta é enviado para trazer o recado de Deus para o povo. Mas só que quando um profeta vem, o povo está tão enredado com o pecado que prefere ficar no pecado do que sair. Olha o que Jeremias fazia. Vinha lá e falava só, Deus mandou vocês se arrepender, porque Deus vai destruir aqui, vai mandar os adversários entrar aqui, se vocês não se arrependerem. Estava dando um conselho para eles. O que eles faziam? Ele queria matar Jeremias. Olha, você vê, isso é o ser humano. Só que Deus tem um povo na terra hoje, que Deus enviou um profeta para mostrar para nós a Bíblia revelada, a existência de um Deus só, não três deuses como as igrejas ensinam, o culto deles ensina. O nosso culto não ensina a existência de três deuses, ensina a existência de um Deus só. É o mesmo Deus que criou aqui os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, o que Deus é? Essa é a pergunta. Se o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o que Deus é? Deus é Espírito. Vamos para João 4, 24 para vocês verem o que está escrito. Então você vê que a Bíblia ela entrelaça um e o outro e ela nunca cai em contradição. Olha que Lucas fala. Lucas 4, 24. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem que adorar Deus em espírito. Essa sua carne é onde o Espírito está morando. Então essa carne é o quê? É um templo do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo mora em você, ou o Espírito da maldade. Porque só existe duas forças, Deus e o diabo. Ou você é de Deus ou você não é. Agora, não cabe a nós julgar ninguém. O que cabe a nós é expor a palavra de Deus e deixar que ela julgue. Então você vai se identificar através dela qual lado você está. Os filhos de Deus, eles dizem amém a toda a palavra de Deus. Eles não ficam com argumento. Se a Bíblia fala que é aquilo e ponto final. Só que o ser humano não. É por isso que existem tantas igrejas hoje no mundo por causa disso. Porque uma pega um pouquinho, outro pega um pouquinho, outro pega um pouquinho, aí monta várias denominações. Mas se todas são verdadeiras, por que uma discorda da outra? Porque a Bíblia não discorda um versículo do outro. Você vê que ela se entrelaça tudo. Os profetas que Deus enviaram, nenhum deles contradizeram o que o outro disse. Todos eles estavam em concordância. Então o profeta que Deus enviou para esse tempo, ele está em concordância com todos os outros profetas. Esse profeta, ele nos mostrou a profundeza da palavra. Então estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho disso. Você vê, nós estamos aqui em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Você vê, Deus ele faz separação. Deus ele não quer união entre a luz e as trevas. E qual que é mais forte? É as trevas ou é a luz? Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Então quando Deus fez a luz, as trevas desapareceu. Então Deus fez uma separação. Então quando Ele criou o sol, Ele fez para quê? Para governar o dia, que é o sol, e a lua para governar a noite. Isso tudo é plano de Deus. Então se você olha o sol, você não sabe qual a finalidade dele, é o que? É só esquentar? Não, não é só esquentar. Ele dá vida, ele traz vida para as plantas. E a lua? A lua recebe uma ordem de Deus, por isso que a maré não invade a terra, porque ela tem que chegar até ali. Existem as fases da lua e aquilo tem que ser respeitado. Então tudo foi Deus que fez. Isso não é ocasional. Tudo tem seu propósito. Então Deus fez tudo, Deus preparou tudo aqui. O que Ele está fazendo aqui? Preparando um jardim.
Ele está preparando um jardim para dar o quê? Presente para o homem. Entendeu? Agora, se nós formos aqui, ó, que ele criou, né? Formou os céus e a terra. Eu vou adiantar um pouquinho para você, ó. João 1, versículo 3. João 1, do 3 e o 14. Olha só. João 1. João falando sobre Jesus, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? Aqui Jesus já tinha vindo, já tinha feito seu sacrifício, pagou o preço do pecado requerido, né? Que o pecado entrou lá no Éden, quando foi a mistura da serpente com a mulher, que nasceu Caim, ali era um híbrido. Então, ali foi mistura de sangue. Por isso que Abel ofereceu um cordeiro, porque ele tinha a revelação que ali foi sangue. Não era simplesmente chegar e oferecer um sacrifício a Deus, ou uma oferta a Deus. Não. A oferta de Abel falou o que houve lá no começo. Por isso que precisa um profeta para mostrar o que isso significa. E aqui, ó, Deus ele enviou o seu filho à terra como um cordeiro mudo. O cordeiro de Abel representava aquele Jesus ali na cruz. Aquilo ali era o sacrifício. O sangue foi derramado, foi aceito por Deus. Agora, quando nós falamos aqui o Filho de Deus, isso é o que? Estava nele, saiu dele. Deus é o que? Espírito. Então não existe três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. No ventre de Maria foi gerado um corpo. E esse Espírito Santo, que foi o que gerou aquele corpo, que a Bíblia fala que foi gerado no ventre de Maria, era uma obra do Espírito Santo. Ela concebeu do Espírito Santo. E se existe três, como que o terceiro pode gerar o segundo? Então não pode. Então o próprio Deus, ele é um Espírito, como nós estamos vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele estava no princípio com Deus, ele quem? Quem estava no princípio com ele? Vamos voltar um antes. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? É a palavra. Você viu aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja, haja, haja luz. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Verbo é o que? É a palavra. Aquela palavra estava com Deus lá no princípio. Agora, ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora no versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está vendo? Veio para que era seus, e os seus não o receberam. Agora no 14. E o verbo, que verbo que é esse? Aquele lá, ó. Estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que significa unigênito? Unigênito significa o único gênio. Então Deus tinha nele aquela semente que colocou na terra, no ventre de Maria. Quando colocou ali, aquele ali era um corpo, um tabernáculo onde Deus iria morar. Deus habitava em Cristo. A Bíblia fala, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então ele estava reconciliando o mundo. Então nós temos muita escritura que prova isso. Mas como eu falei, nós vamos começar a ler de Gênesis. Eu não posso chegar como uma escola. Se a criança vai entrar na escola, ela vai aprender o A, B, C, né? Ela não vai já chegar lá já sabendo ler ou escrever. Primeiro ela vai emendar as palavrinhas. Você lembra que Paulo falou? Como que ele disse? Não podeis
entender tudo agora, porque são meninos ainda. Com leite vos criei e não com manjar. Entendeu? Então uma criança, quando ela nasce, ela come leite, bebe o leite, ela não vai comer já um mocotó, uma feijoada. Ela vai crescendo, vai se estruturando, aí ela vai ficando pronta. Então isso daqui, ó, nós estamos começando de Gênesis, que é o ABC. Eu estou dando uma adiantada, falando para você o que vocês vão comer no final, né? O que eu vou mostrar para vocês no final. Mas por enquanto, eu estou antecipando isso daqui, que Deus, Ele escreveu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis significa princípio, Apocalipse significa o final. Ou seja, Apocalipse significa tirando o véu. Então ali Deus mostrou quem é Satanás, como que a terra foi criada. João viu o ensaio da segunda vinda de Cristo. Então ali nós temos 7 eras da igreja. Nós vemos ali a semente da serpente. Nós vemos tudo em Apocalipse. E em Gênesis nós vemos o começo. Então a Bíblia fala que Jesus é o princípio e o fim. Não é isso? É a Bíblia que fala. João, quando foi arrebatado do céu, ele viu um trono e um assentado no trono. Ele não viu 2 tronos ou 3, ele viu um trono e um assentado no trono. Aí naquele trono que ele viu sentado, que ele caiu aos seus pés como morto, ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último, o princípio e o fim. Então quem é esse? E não existe 2 primeiros. Se ele é o primeiro e o último, você quer ver? Vamos ler como está escrito, para você entender. Ó, Apocalipse, vamos devagar assim, né? Porque você não precisa assistir tudo de uma vez. Você pode ir colocando pause, depois você volta para assistir de novo, né? Olha aqui, ó. Olá, tudo bom? Beleza. Um momentinho.